A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Olha eu aqui de novo, hein? Estivemos também na madrugada, agora também na manhã desse dia, para a tarde deste domingão, abençoado por Deus até aqui, nos ajudou o Senhor. Tivemos meia-noite, 5 da manhã, e agora a oração do meio do dia, mas antes com uma breve reflexão bíblica aqui em nome de Jesus. Para algumas pessoas já é a oração da tarde, da noite, da madrugada, da manhã. Olha, não importa, a bênção do Senhor vai até você, tá bom, meu irmão, minha irmã? Gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus no dia de hoje, no livro de Joel. Isso mesmo, capítulo de número 1. Eu gostaria de ler os versículos 13 e 14, 19 e 20, tá bom? Joel, capítulo 1, verso 13 e 14, 19 e 20. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui em nome de Jesus. Nós vamos ler esses 4 versículos, porém, eu vou trazer aqui também um resumo, também vou passar aqui por outros versículos de Joel, capítulo 1. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, a maior revelação de todos os tempos, tá bom, meus irmãos? Joel, capítulo 1, versículo 13 e 14 e versículo 19 e 20. A palavra de Deus, ela nos diz assim: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de panos de sacos, durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Versículo 19 e 20. Eu estou em Joel, capítulo 1, já li o versículo 13 e 14, agora versículo 19 e 20, tá bom? A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumidor, ou seja, o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Bom, irmãos, eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês. Se você for observar aqui nesta passagem bíblica de Joel, capítulo 1, e olha, eu quero meditar com vocês aqui nos versículos que nós lemos, mas nos anteriores, se você observar do versículo 1 ao versículo de número 20, aqui nós vamos observar que o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Observa que, se você observar nos versículos de número 4, foi o que aconteceu. Aqui o cenário é quando tudo de fato é consumido. Aqui no versículo 4, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, o que ficou da locusta, o pulgão comeu. O profeta, ele está trazendo uma mensagem urgente para Judá, alertando sobre uma praga devastadora de gafanhotos. Mas o desastre natural era apenas um sinal de algo maior. Aqui era um chamado
ao arrependimento diante do juízo de Deus. Então, este capítulo nos ensina como reagir quando tudo parece perdido. Amém? Se você observar, versículo 4, o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. E ali é uma sucessão de situações. Quando você pensa que acabou, vem outro problema, vem outra tragédia. Mas Deus pode usar o caos para chamar nossa atenção. Eu vou repetir. Deus pode usar o caos para chamar nossa atenção. Aqui nós vamos observar uma sequência de destruição atinge o povo, algo natural, mas com implicações espirituais na vida do povo de Deus. Aqui eu aprendo que Deus ele permite certas crises para nos fazer acordar espiritualmente falando. Vou repetir. Deus permite algumas crises em nossas vidas para nos fazer acordar espiritualmente. Tem gente que, para ele acordar espiritualmente, vai ser necessário Deus permitir uma crise na vida dele. Outras pessoas, Deus já está permitindo a crise para ele, para ela se despertar. Vai esperar piorar a situação para você se despertar para Deus? Amém? Mas, quando tudo se perde, Deus pode estar dizendo para você: volte para mim. Volte para mim. Outra questão que nós vamos observar no versículo 5 fala assim, ó: despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos que bebei vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Vamos observar aqui a insensibilidade espiritual. Aqui é um grande perigo. Despertai, bêbados, e chorai. O povo aqui estava vivendo no pecado e estavam vivendo como bêbados, como ébrios, alheios à realidade espiritual. A praga era visível, mas o coração deles permanecia endurecido. O maior perigo aqui é sofrer perdas e continuar insensível à voz de Deus. Vou repetir. O maior perigo numa hora dessa é sofrer perdas e continuar insensível à voz de Deus. Tem pessoas que estão perdendo e perdendo, só notícia ruim, só coisa ruim acontecendo com ele, e ele continua insensível à voz de Deus. Amém? Pior que a destruição é não perceber o chamado de Deus nela. Amém? Outra questão que nós observamos dentro desse texto, no versículo 10 ao 12, nós vamos ver a ausência de Deus gerando seca e esterilidade. O texto vai dizer, no versículo de número 10, o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou e o óleo falta. Aí no versículo 11 fala que os lavradores estão envergonhados, sabe? A colheita pereceu. Até o versículo 12 você vai ver a terra seca aqui simboliza uma vida sem a presença de Deus. Tudo que antes dava fruto, agora está destruído. Sem Deus, irmãos, não há fruto duradouro. Sem Deus, não há alegria verdadeira. Sem Deus, nem esperança sólida há. A alegria seca quando o coração se afasta do Senhor. Eu vou repetir. A alegria seca-se quando o coração se afasta do Senhor.
Do versículo 13 e 14 que nós lemos, e o 19 e 20, nós vamos observar ali que é tempo de clamar com urgência. Cingi-vos e lamentai, santificai um jejum e clamai ao Senhor. Ou seja, Joel não traz só juízo, ele mostra a resposta certa. E sabe qual é a resposta certa? O arrependimento. O povo é chamado a jejuar, orar e buscar ao Senhor com toda a sinceridade dos seus corações. O clamor sincero, meus irmãos, ainda move o coração de Deus. O coração sincero ainda move o coração de Deus. Então, Joel, o capítulo 1, nos mostra que mesmo quando tudo está devastado, Deus está chamando o seu povo de volta. O caos não é o fim, é um convite para recomeçar com Deus no centro de sua vida. Eu te faço a pergunta: o que Deus tem tentado falar com você por meio das perdas? Você tem ouvido o chamado dele em sua vida ou tem endurecido o seu coração? Hoje é tempo de clamar. Hoje é tempo de se arrepender e voltar à presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pense nisso. Eu sei que temos muitas lições dentro de Joel, no capítulo de número 1, que enriquecem as nossas vidas, e eu trouxe algumas aqui neste dia de hoje. Amém? Pense nisso, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Talvez o sofrimento da sua vida seja Deus chamando a sua atenção de volta. Seja Deus falando assim: filho, venha de volta, filho. Venha de volta, filha. Talvez Ele esteja chamando para você voltar. Amém? Oremos. Pai, nós acabamos de ler e meditar na sua palavra nesse dia, neste livro de Joel, onde aqui, Senhor, um julgamento divino sobre o povo do Senhor está acontecendo. Ó, meu Pai, aqui o Senhor permitiu, ó Deus, que pragas, ó Deus, uma crise, ó Deus, constituída de uma praga de gafanhotos que varrera aquele país, a região rural e toda a vegetação foram destruídas. O povo enfrentava severa fome. Deus, 4, ó Deus, palavras aqui estavam empregadas: a lagarta, gafanhoto, locusta, o pulgão. Ó Deus, onde estavam descrevendo os gafanhotos, ó Deus, aqui que representavam as etapas sucessíveis do crescimento do inseto, do problema para o seu povo. Meu Deus, nós acabamos de ler, de meditar na sua palavra, que o remédio, ó Deus, foi o povo se voltar para o Senhor. Ó Deus, Joel não só traz o juízo, mas ele traz o momento da resposta certa, o arrependimento do povo. Quando o povo é chamado a jejuar, a orar, a buscar ao Senhor com sinceridade, meu Pai. Meu Deus, nós também podemos clamar ao Senhor quando tudo estiver em ruínas. Ó Pai, não desistirmos, mas clamar ao Senhor, porque o Senhor ouve e restaura. O Senhor ouve e restaura. Meu Deus, o Senhor ainda ouve, ainda move o coração de Deus um clamor sincero,
ainda move o coração de Deus. Pai, é mais uma vez que me coloco diante de Sua presença, em oração, na fé do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É mais uma vez, meu Pai, é mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de estarmos juntos aqui em Sua santa, bendita, maravilhosa presença nesse dia. Obrigado, meu Pai. Seja com cada pessoa que está clamando com o coração sincero. Meu Deus, pessoas que estão clamando, que estão no deserto, uma terra seca que simboliza uma vida sem a presença do Senhor. Sem Deus não há fruto duradouro. Sem o Senhor não há alegria verdadeira. Sem o Senhor não há esperança sólida. Pai, nós cremos. Ah, Senhor, a alegria, ela seca quando o coração se afasta do Senhor. Nos ajuda a nos aproximar de Ti, nos ajuda a nos colocar diante de Sua presença. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada pessoa, pela vida de cada família, de cada lar, de cada casa, Senhor. Eu passo para os Teus cuidados nesse dia e eu libero sobre a vida de todos uma palavra de milagres, uma palavra de libertação, uma palavra, meu Pai, de cura, uma palavra de transformação. Eu libero sobre a vida deste homem e sobre a vida desta mulher, que haja o mover do Espírito Santo dentro desta casa, dentro deste lar, dentro deste hospital, meu Pai, onde esta pessoa se encontra internada, ou até mesmo dentro de sua casa, em cima de uma cama, ó Deus doente, esta mulher, este homem, esta pessoa, meu Pai, Senhor, eu creio na vitória do Senhor. Eu creio, meu Pai, ajuda algumas pessoas que o Senhor até permitiu, meu Pai, o mal acontecer, mas o coração deste homem, desta mulher, ainda permanece endurecido, meu Pai. O maior perigo é sofrer perdas e continuar insensível à voz do Senhor. Meu Deus e meu Pai, ah, Senhor, nos ajuda, meu Pai, a termos sensibilidade de ouvir a Sua voz e obedecê-la, meu Pai. Nos ajuda de uma maneira especial a obedecer a voz do Senhor, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Pai, eu abençoo esta família, eu abençoo este lar, eu abençoo esta casa, meu Pai, e eu libero sobre a vida de todos os meus irmãos, as minhas irmãs, eu libero uma palavra de vitória. Eu libero uma palavra de vitória sobre a vida de cada um. Eu libero uma palavra de bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Em nome de Jesus, meu Pai, que a tua boa mão esteja estendida sobre esta casa, esta vida, esta família. Deus, eu abençoo, eu ministro e eu profetizo a vitória total e completa. Senhor, que este dia, que esta tarde, que esta noite seja marcado pela Sua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas se voltando para Ti com o seu coração aberto, meu Pai, e confiantes nas grandes bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo e eu declaro vitória, ó Deus, através desta oração. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus, pode declarar
Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Que maravilhas, não é? Podermos orar, podermos falar com Deus por meio da oração. É maravilhoso, não é? Podermos orar, sentir a presença do Senhor conosco. Isso é maravilhoso. É maravilhoso sentirmos a presença do Senhor. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Olha, mande esta oração para alguém, compartilhe com alguém, tá bom? Glória a Deus. Olha, o Senhor, Ele tem permitido algumas coisas acontecerem na vida de 9 pessoas aqui. Na verdade, é para te despertar, sabe? Mas não está adiantando não, hein? Você ainda continua com o seu coração endurecido. Amém? Mesmo diante do chamado do Senhor, você continua com o seu coração endurecido. E isso só vai piorar as coisas na sua vida. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Amém? Se volta para Deus com o teu coração, sabe, quebrantado, não endurecido. A Bíblia fala assim que um coração quebrantado, Deus, o Senhor, ouvirá. Um coração quebrantado. Amém? Então, que você possa, de fato, que você possa se voltar para o nosso Deus. Amém? Se volta com todo o seu coração, arrependido, e essa história ela vai mudar. Amém, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus. O Senhor está falando ao meu coração que não acabou. O propósito dele ainda não terminou na sua vida. Agora o que está faltando é se posicionar da forma que ele quer que você se posicione. Não é? Às vezes Deus pede coisas da gente que na nossa visão é simples demais e não vai dar em nada. Mas observa quem é que está pedindo. É Deus. Quem é que está dando a ordem, na verdade, para a gente? É Deus. Então, Deus, ele sabe. Você quer saber mais do que ele? Então, obedeça a voz do Senhor. Amém? Tem uma pessoa que saiu algo debaixo da sua língua. E isso está na verdade, está crescendo. Você está tendo dificuldade. Eu via você recebendo o milagre. Isso era queimado. Na hora da oração, era queimado. Tá? Exatamente. A língua chegou a queimar na hora da oração. O mal também foi queimado. Você estava falando com uma certa dificuldade aí. Amém? Deus repreendeu. Você achava que era algo. Você achava que até que era um câncer, né? Eu vejo o Senhor te curando. Glória a Deus. Eu via uma pessoa aqui dentro de um cemitério. Você estava dentro de um cemitério. Aí alguém está falando assim, queima ele, Jesus. Eu via você dentro deste cemitério. Eu perguntava, por que que eu estou vendo alguém aqui, Senhor, dentro de um cemitério? Olha, por que que Deus ele me fez ver essa pessoa lá? Ó, o morto, ele não ouve, não ouve, não fala, não vê. O morto é assim, sabe? Ele não ouve, ele não vê, ele não fala. E você tem dificuldade em ouvir, colocar em prática as coisas. Você tem visto, de fato, as coisas da forma que Deus quer, porém você não quer enxergar. Você está agindo como morto. Né? Você está agindo como morto.
Amém? Você está dessa forma. Deus mostrava você lá dentro de um cemitério que de fato parece que você está lá. Amém? Ei, reaja da forma correta. Amém? Reaja da forma correta. Eu sei que às vezes a pessoa não gosta de ouvir isso, né? Mas fazer o quê, né? Eu vejo você como se estivesse morto. E o Senhor fala que, de fato, espiritualmente falando, você tem dificuldade para obedecer as coisas. Eu vejo uma mulher aqui e esta mulher, esta semana, o Senhor vai marcar a sua vida com uma grande vitória e é na área da saúde desta mulher. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Eu via uma pessoa alcançando a vitória da aposentadoria, tá, gente? Não sei se é para alguém que pediu aqui, para essa pessoa, ou se é para alguém da família, mas a vitória vai ser grande. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe de uma maneira especial. Quero perguntar aqui, tem alguém que você deseja aceitar Jesus, entregar a sua vida a Jesus, recebendo Jesus como seu único, suficiente Salvador da alma? Tem alguém que você deseja aceitar, voltar, renovar a aliança com Deus? Se tiver alguém, você vai dizer, eu quero, pastor, eu quero aceitar, quero voltar, quero renovar a minha aliança com Deus. Você quer? Você quer aceitar, voltar? Então diga, eu quero, e você vai orar comigo assim. Senhor Jesus, neste momento te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Eu retorno para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Também eu faço um concerto com o Senhor. Eu me volto para ti agora, ó Deus, com arrependimento sincero. Me perdoa e me ajuda a te servir até o fim dos meus dias. Amém, amém, amém. Você que aceitou, voltou, renovou a aliança com Deus, procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia e procure a liderança. Diga que você aceitou, voltou, renovou a aliança com Deus e quer servi-lo. Parabéns! Fica firme com Jesus, hein, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Ó, quem é de Colatina, logo mais nós teremos conosco, eu vou estar participando também dos primeiros minutos do culto da nossa igreja. Também vou estar ali fazendo orações. Mas vamos receber o pastor Marcelo Araújo. Vai estar com a gente, hein? Logo mais, tá bom? Você é o nosso convidado especial, tá bom? Deus abençoe. E obreiros, ó, daqui a pouco, hein? 5 da tarde, em nossa igreja, hein? Estarei com vocês, se Deus assim permitir, tá bom? Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Vou ficando por aqui. Eu volto às 22 horas, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora para sempre. Amém, amém. Deixa seu joinha, compartilhe com alguém, porque sempre é bom compartilharmos aquilo que entendemos que é bom para as nossas vidas.